Veja aí no nosso canal como identificar se é anjo ou demônio. Porque até sombra tem sombra do bem e sombra do mal. Eu ensino a você como identificar se é um anjo ou um demônio. Se é seu parente, se é sua avó, se é seu pai, que eu acredito que apresenta. Veja aí, sonhar com pai e mãe, Joilson de Assis. Mas esse detalhe aí é muito grande. Até sombra pode ser do bem e do mal. Geralmente é do mal. Mas me prove aí, me diga aí. Joilson de Assis está dizendo que existe sombra do bem? Existe e está na Bíblia. Aonde é que existe sombra do bem? Para eu crer também. Onde é que diz que existe a sombra do bem? Você nunca ouviu isso. Pode procurar na neta. Procura na neta. Aonde é que diz na Bíblia que existe sombra do bem? Bem. A sombra no deserto, né? Da nuvem. Mas tem coisa mais forte. Aonde que é? Vai, aonde que é? Eu vou falar carioquês. E é? Falar assim que eu sou carioca. Onde que é? Oxê, vou falar com o Chiquinho. Oxê, onde é que está esse negócio de sombra do bem? Porque geralmente 99% das sombras são do mal. A sombra de Pedro que curava as pessoas. Obrigado, Rosilene. Acertou. Mas ainda tem uma mais forte ainda. Essa sombra mudou toda a nossa história. Esta sombra mudou toda a nossa história. Essa sombra mudou toda a nossa história. Onde é que está a Bíblia? Fala! Descerá sobre ti a sombra de Deus, o Espírito Santo, e a sombra do Altíssimo deitou sobre ela, e ela engravidou do Filho de Deus. A sombra que engravidou Maria, a sombra de Deus. Pá, prepei, papá. Gostou? Tome, Briba, tome. Olha. Por isso que tudo tem que ser analisado. Nós não podemos dizer que 100% das sombras são do demônio. Mas uma grande porcentagem é. Mas existe a sombra de Deus. A sombra do Altíssimo pousou sobre Maria. E Maria engravidou de um filho homem, o primogênito de Deus, chamado Jesus, o Emanuel. Tá na Bíblia bribado, velho. Então nós podemos dizer que aquela sombra que desceu sobre Maria é do diabo? Não, aquela sombra é do próprio Deus. E a sombra de Pedro, de Paulo, dos apóstolos curavam as pessoas. O mundo espiritual é maravilhoso, né, pastor? Maravilhoso. O mundo espiritual te dá asas. O mundo espiritual é maravilhoso. Maravilhoso. Quem é que pegou aí, gente? Quem é que pegou aí a informação? Tem alguma pergunta, alguma afirmação? Faça. Então até sombra pode ser do bem e pode ser do mal. Nós não podemos dizer, eu vi uma sombra do demônio. Geralmente mas pode ser espírito, que é diferente de anjo caído. Pode ser N coisas. Até uma palavra pode se tornar uma sombra. Porque Jesus era o Emanuel, Deus conosco. Jesus era Deus. Deus com nós. Deus com nós Deus com nós. Virgem Maria. Tem alguma pergunta para fazer? Faça, menino. Espírito, que é diferente de anjo caído. O som tá bom, não tá? Coisas. Até uma palavra pode se tornar uma sombra. Virgem Maria. Então assim, nem toda sombra é o demônio. E nem toda sombra é ruim. Então, para você ver como identificar um trevoso. Aí eu vejo aí no nosso canal como identificar um espírito ruim. Já respondi. Jesus era chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus nasceu. Jesus nasceu através de uma sombra, de um ato metafísico, né?